Sempre pensamos fora da caixa e desenvolver projetos nesse sentido é a nossa missão. Melhorar o cotidiano, aprimorar processos e desenvolver projetos inovadores está no nosso DNA. No Brasil, fomos pioneiros em uma série de iniciativas ancoradas na tecnologia blockchain. Criamos uma rede virtual de cartórios, realizamos as primeiras transações imobiliárias 100% digitais, envolvendo compra e venda, escrituração e registro de imóveis e de memorial de incorporação. Realizamos o primeiro registro de nascimento e, diga-se de passagem, de um bebê muito fofo, além da primeira união estável. Foram projetos que nos encheram de orgulho e gratidão pelos parceiros que caminharam com a gente nessa jornada. Agora, nos preparamos para mais uma iniciativa inovadora. Lançamos a plataforma PropLedgers, uma ferramenta mobile que possibilita assinatura e gestão eletrônica de contratos, além do registro dos mesmos em blockchain, o que proporciona uma vasta segurança e transparência às transações. E o melhor de tudo, essa ferramenta é aplicável a quaisquer mercados, quaisquer segmentos.
e assim seguimos nossa jornada, pensando projetos fora da caixa. Olá pessoal, boa noite. Nós da Growth Tech temos a imensa satisfação de promovermos mais esse webinar que está começando agora em parceria com a IBM. Sejam todos muito bem-vindos. Vivemos tempos de profunda transformação digital em todos os segmentos da sociedade. A transformação digital é o processo pelo qual instituições usam tecnologias diversas para solucionar questões tradicionais e, assim, melhorar o seu desempenho, aumentar alcances e garantir resultados melhores. Não trata-se de uma expressão da moda ou algo bonito a dizer. Pelo contrário, temos um conceito inevitável para a garantia da vida moderna. Nesse sentido, destacamos o aumento crescente do uso de assinaturas eletrônicas e digitais no mercado corporativo brasileiro. Pesquisas indicam que em 2019, o país possuía mais de 7 milhões de certificados digitais emitidos e experimenta um crescimento exponencial nos últimos anos e, sem dúvidas, diante da atual pandemia em que vivemos, teremos um número ainda maior de certificados e outras plataformas de assinatura eletrônica quando os números de 2020 forem contabilizados. Já no campo da identidade digital, diversas iniciativas públicas e privadas vêm sendo testadas e não temos dúvidas de que, em um curto espaço de tempo, teremos cidadãos e instituições identificadas de forma absolutamente digital onde for necessário. Para abordarmos essa questão, trouxemos uma turma que nos ajudará a compreender aspectos gerais do uso de assinaturas e identidades digitais, além de explanarem um pouco sobre possíveis aplicabilidades em alguns segmentos no mercado. Nosso time de hoje é formado pelo Carlos Esquioto, líder técnico de clientes na IBM e professor na área de tecnologia. Fernanda Leitão, tabelião do 15º Ofício de Notas do Rio de Janeiro, e o Maurício Magaldi, apresentador do Block Drops Podcast. Vamos começar então com o Carlos Esquioto, o famoso Risque. Risque, você poderia compartilhar conosco quais são os conceitos de assinatura eletrônica e identidade digital, assim como as suas principais características e aspectos, e ainda poderia nos ajudar a entender quais são as principais diferenças entre assinatura eletrônica e assinatura digital? Está com você a palavra, Risque. Legal. Boa noite, Márcio. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso papo. Eu vou compartilhar minha tela aqui para tentar, em alguns poucos minutos, explicar um pouquinho desses conceitos aí, para a gente tentar separar um pouco as coisas, entender para que cada uma delas funcione, para que cada uma serve, aonde que entra uma coisa e outra, né? Então são dois conceitos que a gente acaba associando, assinatura digital e, na sequência, a identidade digital, né? Obviamente que tudo começa muito com a questão da assinatura, e depois isso evolui para a questão de uma identidade completamente digital, né? Então, fazendo um paralelo rápido, como é que a gente faz para a gente provar quem nós somos, né? No mundo real, a gente apresenta uma credencial. A gente apresenta o nosso RG. Opa, desculpa, foi meio rápido aqui. A gente apresenta o nosso RG, a gente apresenta a nossa CNH, a identificação de classe, o crachá da minha empresa, qualquer documento que prova que eu sou quem eu sou, né? Emitido por um órgão que tenha credibilidade aonde eu estou querendo apresentar esse documento. O que quer dizer isso, né? Se eu precisar provar para o porteiro da minha empresa que eu trabalho naquela empresa, o crachá ele reconhece. É um documento emitido pela minha empresa que o porteiro da empresa aceita e reconhece e vai liberar a minha entrada. Agora, se eu pegar o mesmo crachá e tentar usar esse crachá para abrir uma conta no banco, o banco provavelmente não me reconhece pelo crachá, porque ele é emitido por uma entidade que o banco não reconhece. Então, eu vou precisar de um documento reconhecido pelo banco, né? Por exemplo, o RG, a CNH e assim por diante. E no mundo da internet, no mundo digital, como é que a gente se apresenta, se identifica, né? Via de regra, usuário e senha. Na prática, a gente usa muito isso, né? Usuário e senha. Só que a gente sabe que o usuário e senha não é lá muito forte, porque as pessoas podem saber, descobrir, né? Meu usuário e minha senha e se passar por mim. Então, não é uma forma de autenticação forte. Portanto, a gente não pode usar na prática esse tipo de autenticação para qualquer coisa um pouco mais importante, que tenha um pouco mais de valor. Então eu não vou fazer um tipo de operação financeira muito séria só com usuário e senha. Tanto que os bancos criaram mecanismos de segundo, terceiro fator de autenticação,
para melhorar isso, né? E se é num sistema onde não necessariamente me conhece, não necessariamente eu estou lá, né? Por exemplo, um cartório para fazer uma transação, que é a primeira vez que eu faço uma operação, como é que eu me apresento, me identifico? E aí aparece, obviamente, no mundo da internet, para a gente, essa bolinha vermelha que está aqui no meio, que é o que a gente chama do IDP, né? É o Identity Provider, é o provedor da minha identidade. Alguém provê a minha identidade, alguém diz quem eu sou. Então, para tentar resolver esse desafio de provar a minha identidade no mundo digital, que surgiram as tecnologias, né? A primeira delas foi a assinatura digital. Então, a assinatura digital é um modelo bastante tradicional, já conhecido desde a década de 60, 70, onde eu uso um sistema de algoritmos, né, um programa de computador, que trabalha com chaves. Então, eu tenho a minha chave privada, que eu protejo e não conto para ninguém, e a minha chave pública, que eu divulgo para todo mundo, e a partir desse mecanismo aí de duas chaves de segurança, eu consigo assinar digitalmente uma mensagem. Então eu pego uma mensagem qualquer, pode ser um texto, pode ser um PDF, uma imagem, uma mensagem no aplicativo de celular, e eu assino o conteúdo dessa mensagem. Eu vou fazer um processo nela ali, onde eu vou calcular o conteúdo dessa mensagem e aplicar o algoritmo de criptografia para assinar. Então somente eu, ou somente o detentor da minha chave privada é que é capaz de assinar isso. A gente usa isso o dia todo. Toda vez que a gente faz uma conexão com o celular, a gente usa isso, porque naquele cartãozinho que fica dentro do celular para conectar na nossa operadora, tem um sistema de chave pública e privada que assina a minha conexão, para a operadora saber que sou eu tentando usar minha linha. Quando a gente vai fazer uma operação com cartão de crédito, que a gente põe o chip do cartão de crédito na maquininha, dentro daquele chip tem um conjunto de chaves públicas e privadas, que eu também vou assinar aquela transação, vou provar para o banco que sou eu quem estou fazendo aquela transação, e assim por diante, né? É um mecanismo bastante utilizado. Então essa é a ideia da assinatura digital, eu assinar de forma digitalmente, né? Depois da assinatura digital, esse conceito evoluiu um pouquinho para o conceito de certificação digital, do certificado digital. O que é isso, né? Nada mais é do que um documento emitido por alguém que a minha rede confia, então a minha rede aí pode começar lá dentro da minha empresa até chegar na internet toda. E que esse documento, esse meu certificado, traz algumas informações. Aqui no meu exemplo está ali, né, o nome, Mário, a organização dele, a Wikimedia, o endereço, o país, etc. E esse certificado é assinado digitalmente pela assinatura digital da entidade, da empresa que emite o certificado. Então, se for um certificado digital emitido pela IBM, quem assina é a própria IBM. Se for um certificado digital emitido por um órgão do governo, quem vai assinar é aquele órgão do governo, e assim por diante. Então, eu tenho ali um conjunto de informações que diz dados sobre quem eu sou, né, além da assinatura do emissor. É exatamente igual ao nosso RG. Se vocês olharem atrás do RG de vocês, tem lá quem é o órgão emissor, Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, por exemplo, né, SSP, e assinatura, vem um carimbo lá, uma chancela do delegado, do responsável por esse órgão que emite a minha documentação. É a mesma analogia, a mesma ideia, levado para o mundo digital. Legal? Eu posso ter emissores desses documentos dos mais diversos níveis, desde emissores privados, que só funcionam dentro de um grupo, né? Então eu posso emitir aqui na minha casa. Só as minhas máquinas, meus computadores aqui na minha rede, no local, vão reconhecer essa certidão digital, essa certificação digital. Eu posso ter na minha empresa, eu posso ter para um órgão do governo municipal, federal, estadual, ou até instituições internacionais que vão ter certificados válidos no mundo todo, como os que a gente usa todo dia quando a gente abre um browser para acessar um site de um banco, acessar um site de qualquer empresa que usa segurança. Eu tenho lá habilitado o certificado digital no browser, né? A nossa identidade, ela serve aí, a gente trabalha com ela, né, em 3 grandes dimensões. Primeiro é me identificar como indivíduo. Então quem eu sou? Eu sou o Carlos. Ah, legal, tem aqui um documento que diz que eu sou o Carlos. A segunda parte, a segunda dimensão é como é que a gente renderiza, desenha, apresenta esse documento. No mundo físico tem aí um monte de documentos, né, RG, CNH, passaporte, por aí vai. No mundo digital, os certificados digitais. E como é que a gente interage? Para que essa identidade serve no final do dia? Né? Então, essas três dimensões que vão gerir o modelo de uma identidade digital, de uma entidade, né, eletrônica. Então, quando a gente começa a ir para o fluxo, como é que funciona, então, basicamente, um fluxo de identidades? Né? Eu preciso de uma identidade para alguma coisa. Isso que vale para o mundo físico, vale para o mundo digital. A primeira etapa é o que a gente chama de examinação. Né? Eu vou examinar, eu vou verificar, validar se você que está pedindo uma identidade pode. Você está pedindo uma carteira de motorista, você tem licença para dirigir um carro? Você está pedindo um crachá da minha empresa, você é funcionário da minha empresa? Você está pedindo qualquer tipo de documento. Então tem um processo de verificação
se você tem todas as credenciais necessárias para ter aquele documento, né? Isso vai acontecer nas mais diversas formas, dependendo de onde for essa identidade, para onde ela servir. Eu vou consultar bases, eu vou verificar se você tem um histórico ali, se você tem um documento, uma certidão de nascimento, emitir um RG, né? O comprovante que você passou no exame da autoescola para emitir a carteira de motorista, e assim por diante. A segunda etapa é o que em inglês eles chamam de issue, né? Em português a gente chama de emissão. É gerar a identidade. Eu vou gerar a credencial, então eu vou imprimir para você o papelzinho da sua carteira de motorista, do seu RG, ou a sua certidão digital, seu certificado digital, né? O terceiro é o que a gente vai fazer, é guardar isso aí. Então eu vou guardar na minha carteira, dentro do meu bolso, vou guardar na minha gaveta meu passaporte, ou vou guardar no meu computador o meu credencial digital. Legal. Isso acontece numa etapa, né? Depois, quando eu vou querer usar, eu chego em algum lugar e eu apresento esse documento, essa credencial, e normalmente o que vai acontecer? O lugar que eu estou apresentando esse documento vai verificar se de fato essa identidade é válida, se ela é original, se ela foi emitida para mim. É assim que a gente funciona no dia a dia. Então, se eu abrir uma conta no banco, você apresenta o RG e o banco vai consultar uma base de dados do SERPRO, da polícia, da Secretaria de Segurança Pública, etc., para verificar se aquele RG é de fato é do Carlos, se a foto daquele RG de fato é minha, se aquele documento não foi falsificado, forjado, né? No mundo digital é a mesma coisa. Eu vou apresentar a minha credencial digital, para quem eu estou apresentando vai verificar, vai validar se de fato essa credencial é minha, foi emitida corretamente, etc. Então esse fluxo se mantém. Então a gente está levando para o mundo digital tudo que a gente tinha no mundo físico. E aí a gente começa a ter as diferenciações, onde a gente consegue ter muito mais poder no mundo digital, né? No mundo físico, a gente tem um modelo de identidades que também existe no mundo digital. A maior parte das identidades que a gente usava no mundo digital até hoje, de manhã ou até ontem, né, seguiam esse modelo, que é o modelo que a gente chama de identidades centralizadas ou federadas, onde eu tenho um emissor, um órgão máximo que emite aquele documento, o proprietário, quem está segurando essa identidade, né, e quem está usando, quem está verificando, validando se aquela identidade, aquela credencial de fato é daquela pessoa, né? Então aqui a gente tem qualquer tipo de emissão. O grande problema disso aqui não é ela muito portável, né? Eu não consigo, eu tenho sempre que ir naquele órgão emissor para verificar se aquela identidade está correta, se foi emitida, né, se é válida. Eu sempre tenho essa relação de um emissor entrega para o proprietário da identidade aquele documento, ele apresenta para alguém tem que ir lá no emissor para saber se isso é verdade. E a hora que a gente começa a ter múltiplas identidades, eu começo a multiplicar esse fluxo para dezenas de lugares para validar as identidades, as documentações e assim por diante, né? Eu sempre tenho que ir lá atrás da origem do documento para saber se ele é válido e tal. E normalmente o outro problema que sempre aparece é que o proprietário da identidade acaba tendo que exibir ou abrir mais informações do que é necessário. O exemplo clássico é você vai entrar num prédio qualquer que pede para você o documento de identidade, você vai lá e entrega a sua CNH para provar que é você, para poder entrar no prédio, e a portaria do prédio fica sabendo a sua carteira de motorista, a validade dela, o tipo de carro que você pode dirigir, um monte de dados que eu não precisaria apresentar. Data de nascimento, né? Eu vou no barzinho que pede minha identidade para poder vender bebida alcoólica, eu apresento lá o documento que eu quero ficar sabendo o meu nome, o nome do meu pai, da minha mãe, aonde eu moro. Será que ele precisava disso? Não, né? Só precisava saber que eu tinha mais de 21 anos ou 18 anos, etc. Então a gente acaba sempre apresentando muito mais dados do que de fato precisa. Fazendo parênteses, hoje no mundo de LGPD, isso é um problema sério, né? Privacidade. Como é que você controla isso? Então, quando a gente evolui para o modelo de identidades digitais descentralizadas, a gente vai para um modelo muito mais poderoso, onde eu tenho um emissor que gera essa identidade e vai gravar essa identidade num sistema distribuído, um sistema de registro distribuído. Né? A gente traduzir tecnicamente está falando de um DLT, Distributed Ledger Technology, que no final da história isso pode ser um blockchain, compartilhado com todos os participantes da nossa rede de negócios. O slide está meio apressado aqui, desculpa. Tá? Então aqui eu vou ter a emissão, o registro no Ledger, e aí eu apresento a cópia, a identidade digital na mão do proprietário aqui, do holder, e quando eu vou usar, eu apresento isso para o verificador, para a entidade que precisa verificar, e ela não precisa voltar atrás lá no emissor para saber que de fato essa identidade está correta, basta ela consultar no Ledger. Né? O Ledger é público e distribuído para todo mundo. E além disso, eu posso ter nessa regra aqui de apresentação da minha identidade, controles de que tipo de informação eu vou compartilhar. Olha, se eu estou apresentando isso aqui, minha identidade lá no barzinho para saber que eu tenho mais de 21 anos,
apresenta simplesmente a data de nascimento, ou nem a data de nascimento, simplesmente apresenta uma validação dizendo maior de 21 anos, maior de 18 anos, e assim por diante. Então eu consigo ter um controle muito mais eficiente da quantidade de informações que eu estou liberando para quem está olhando meus dados, né? Então é bem mais poderoso isso. Como é que isso fica no nosso mundo de blockchain? Então eu tenho lá, né, os emissores que vão gerar as nossas credenciais. Eu vou ter uma carteira. O que é uma carteira? É um mecanismo, um sistema, um aplicativo que pode estar no meu celular, pode estar no meu computador, onde armazena os certificados e as chaves privadas, né? Pode ser um cartão tipo cartão de crédito, pode ser um USB, tem vários mecanismos para onde eu guardar a minha identidade digital, né? Guardar minhas credenciais digitais. Essas credenciais, a existência delas são registradas num ledger compartilhado, público para todo mundo, né? E aí eu também tenho do outro lado as carteiras das organizações, tanto as organizações que emitem os meus certificados, quanto as organizações que vão consultar e que vão ler esses certificados. E aí quando eu precisar, basta eu ir no ledger e consultar essa informação. Observação muito importante sobre isso, está ali embaixo em vermelho, que nenhuma informação pessoal sensível é gravada no ledger. No ledger eu não vou gravar dados pessoais protegidos, sensíveis, né? Porque lembra, blockchain é imutável, eu não posso apagar registros do blockchain. Então se amanhã eu quiser perder, apagar uma informação de lá, eu não vou conseguir. Então no blockchain eu estou gravando a validade, os hashes, as assinaturas, né? A comprovação de que aquele documento é verdadeiro e foi emitido corretamente no dia tal, pela empresa X, pelo órgão Y, para mim. Tá? Eu não vou gravar meus dados protegidos ali dentro. Legal? Então aí a gente começa a ter uma ferramenta muito, muito mais poderosa. E isso vai levar a gente num conceito que está começando a surgir no mercado, que está começando a evoluir agora, que é pegar esse conceito, eu já tenho a identidade, ela agora é digital, está no computador, está no meu celular, ela é distribuída, várias entidades podem controlar o uso, eu posso controlar quem usa, quem acessa, como, até chegar num ponto do que a gente chama de soberano. Então a identidade passa a ser minha de forma soberana. Eu sou dono da minha própria identidade e de todas as minhas credenciais. Então aí a gente vai agrupar 3 conceitos para poder permitir a criação de uma identidade soberana. Muitas vezes a gente chama essa identidade de autossoberana, né? Porque é minha mesmo. Então eu tenho a identidade e eu controlo ela. Então o primeiro conceito é justamente esse conceito da identidade distribuída, descentralizada. Diferentes emissores emitem credenciais para mim, né? Eu consigo validar, eu consigo verificar tudo automaticamente, então tem sistemas que automaticamente validam se aquela identidade está correta, é minha. Eu tenho em cima da minha identidade credenciais, então eu sou o Carlos e posso dirigir um carro categoria B. Minha identidade é o Carlos, minha credencial é dirigir um carro categoria B. Eu tenho formação numa faculdade de ciência da computação, então eu posso assumir todas as responsabilidades que um cientista da computação pode assumir, e assim sucessivamente, né? E um sistema de gerenciamento de chaves distribuído, isso é muito importante, porque lembra que tudo isso é baseado no sistema de chaves, né? Então eu preciso controlar onde estão as minhas chaves privadas e públicas, com quem que eu distribuí, e garantir que somente eu tenho acesso às minhas chaves privadas, né? Então, para exemplificar tudo, como é que tudo isso fica, imagina o seguinte, né? Eu tenho aqui um caso onde a Alice, ela tem a sua identidade, é dela, tá ali a private key dela guardada, né? E ela tem lá uma identidade validável, alguém que consegue validar que de fato ela é Alice. Aí ela resolve se apresentar para uma escola, ela quer fazer uma faculdade ali na Faber College. Então ela faz o formulário de inscrição dela, apresenta a identidade dela, assina digitalmente esse formulário, a Faber passa a saber que é a Alice, né, verifica a identidade dela lá com aquele sistema distribuído no Ledger, sabe que de fato a Alice é ela mesma, e aí a Faber, quando aceita ela como aluna, ela emite um transcript, né? Ela emite ali um documento dizendo, olha, está aqui a matrícula da Alice, devolve isso para a Alice, e a Alice anexa esse transcript, a transcrição, né, o translado desse documento dentro da credencial digital dela, né? E registra lá em cima também no Ledger distribuído. Então registrou que a Alice é aluna da faculdade. Depois a Alice se forma, a mesma coisa, atualiza a credencial da Alice que ela foi formada agora aqui na faculdade e, portanto, ela tem uma graduação, ela é médica, ela é doutora, ela é qualquer coisa, né? Advogado, qualquer coisa. E atualiza o Ledger. Aí a Alice resolveu, depois de um tempo, se aplicar, né, se inscrever para um trabalho que pede lá uma formação. Então ela se inscreve e manda junto com a inscrição aquele translado, aquela transcrição do diploma dela, ou do certificado, ou das credenciais dela.
A Acme Corporation, aqui, que está contratando a Alice, consegue validar lá no Ledger distribuído que, de fato, a Alice é a Alice e que ela tem, de fato, essa credencial emitida pela Faber College. Repara, não precisei falar com a Alice, não precisei ir lá em quem emitiu o RG da Alice e nem na faculdade para saber se isso é verdade. Eu consegui validar tudo isso pelo próprio Ledger distribuído. Fui lá e contratei a Alice. A Acme emite um certificado de emprego. A Alice é uma funcionária, é um empregado da Acme. Adiciona essa credencial na carteira digital da Alice. Então eu tenho mais uma credencial coladinha lá na minha carteira. Vou pedir um empréstimo no banco? Eu mando lá no processo de solicitação de empréstimo meus dados, digo onde eu trabalho. Detalhe, pode ser que eu não preciso entregar para esse banco o meu olerite, nem nada. Eu digo simplesmente onde eu trabalho. E o banco consegue verificar se eu trabalho. Mas eu preciso provar para o banco que o meu salário é maior que R$1.000 para poder pegar esse empréstimo. Legal. Eu posso criar ali uma forma de emitir um certificado dizendo que o meu salário é maior de R$1.000 sem precisar abrir quanto eu ganho, aonde eu trabalho, aonde eu moro, etc. Eu consigo controlar quais são as informações que são distribuídas. O banco me deu um empréstimo, eu abri uma conta, ela emite para mim um certificado de conta. Então, repara, cada etapa da minha vida que eu vou adicionando novas credenciais, eu vou colando essas credenciais sempre na mesma identidade digital. Então, a identidade digital ela é evoluível, evolutiva, posso adicionar mais informações e eu controlo sempre num único lugar. Se eu quiser cortar o acesso de alguém, eu consigo a partir dali cortar, falar, não quero mais que esse banco tenha acesso aos meus dados. Eu limito, eu consigo saber quem está acessando quais dados, controlar. Então, eu tenho um poder de controle da minha identidade muito maior. E para que tudo isso aconteça, a gente tem no mundo aí uma série de padrões sendo desenhados e formalizados, Esse é só para ilustrar alguns padrões abertos, com governança aberta, para que a gente tenha padrões interoperáveis no mundo, que eu possa gerar e controlar todas essas identidades digitais. Legal? Meu último slide tem a minha identidade digital aqui, é o meu perfil do LinkedIn, se vocês quiserem me adicionar aí, fiquem à vontade. Eu vou voltar agora para o Márcio, e no final a gente tem mais um tempinho aí para perguntas, então se tiverem perguntas, já manda no chat aqui que está aparecendo aqui do lado para vocês, aqui em algum lugar aqui do YouTube aí, que a gente tem um tempinho para perguntas no final, legal? Obrigado por enquanto. Márcio, com você. Obrigado, Risk. Sempre excelente contribuição aqui nos nossos webinars. Bem, agora convidamos a Fernanda Leitão para nos posicionar sobre os principais aspectos jurídicos envolvidos no uso da assinatura eletrônica e identidade digitais. Fernanda, está com você a palavra. Boa noite, Márcio. Boa noite, Risk. Boa noite, Magaldi. Enfim, o tabelião, ou notário, como é chamado na Europa e na América Central, América do Sul, ele existe há cerca de 3.500 anos. E um dos atos principais que ele pratica é a correta identificação da parte, que é exatamente isso que o Risk estava falando. É você apresentar o seu documento de identidade, eu olhar para aquele documento, confrontar com a sua foto e identificar que você é você. O grande problema é que, no nosso país, existem inúmeras identidades que são válidas. Então, você não tem um único documento de identidade onde eu possa confrontar e analisar para ver se aquele documento realmente é um documento real, se não houve falsificação daquele documento. E esse é um problema já bastante antigo, e o anseio por uma única identidade nacional também é antigo, porque não só os cartórios são vítimas de estelionatários, como eu vejo também, como na época que eu fui advogada, muitos bancos também são vítimas de estelionatários, porque muitas vezes a falsificação é muito bem feita. Então, eu vejo que essa questão da identificação da parte, que é um dos atos principais que o tabelião pratica, ele realmente é muito falho. Por quê? A gente se baseia naquela identidade, na confrontação da parte com a foto. Então, eu acredito que essa identificação, ela primeiro deveria ser, a gente deveria ter um único documento de identidade, escalonado, como o Risk acabou de falar, ou a gente ter a possibilidade de fazer a confrontação com a biometria, ou seja, biometria facial, ou digital, ou qualquer outro meio que comprove que você é você.
não só aquele documento de identidade. Então, o que aconteceu também, agora, deixando um pouco a questão da identificação da parte, nesse período da Covid, que começou no meados de março desse ano. Aconteceu que do dia para a noite nós passamos do meio físico para o meio eletrônico. E discussões que vinham sendo travadas há quase uma década, em 2 semanas foram solucionadas, porque foi uma necessidade de sobrevivência, das pessoas não pararem e, enfim, se adequarem a essa nova realidade. Então, o que aconteceu nesse período? Os documentos eletrônicos, a partir do provimento 95 do CNJ, puderam ser assinados digitalmente. E esse provimento 95, ele fala em assinatura que poderia ser digital, né, ou outro meio que garantisse a integridade e veracidade daquele documento eletrônico. Isso estava numa medida... essa possibilidade, ela já vinha estampada desde a medida provisória 2200 de 2001, no artigo 10, parágrafo 2º, que fala que o documento, público ou particular, ele pode ser assinado através de um certificado digital pela ICP Brasil ou qualquer outro meio que garanta a comprovação da integridade e da autenticidade daquele documento eletrônico. E o que o CNJ fez nesse período da pandemia? Ele repetiu ipsiliteris o que vinha sendo dito nessa medida provisória medida provisória 2200. E repetiu, e isso também foi repetido aqui no Rio de Janeiro, com o provimento 31. Então, o que aconteceu? De acordo com a legislação brasileira, usando como base essa medida provisória, você pode assinar eletronicamente através de um certificado digital, ou assinador eletrônico, ou token, ou biometria facial, ou biometria digital. Por quê? Porque o Código Civil também, no artigo 107, ele prevê que a manifestação de vontade da parte, ela é livre. Ou seja, se a lei não disser como você tem que manifestar essa vontade, ela é absolutamente livre. Então, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, essa manifestação de vontade, que é expressa, no caso, ela é inteiramente livre. Então, eu posso manifestar a minha vontade clicando no botão, eu posso manifestar a minha vontade através da biometria facial, quando a lei não determinar que seja, por exemplo, no caso de escritura pública, tem que ser assinatura. Mas, enfim, no meio eletrônico, como é que se daria a assinatura? Através, por exemplo, de um assinador eletrônico. Então, não vejo maiores dificuldades. Mas eu entendo que, e hoje, mesmo já com essa possibilidade de se fazer o contrato à distância, né, assinar eletronicamente, eu vejo que a maior parte do movimento do meu tabelionato ainda é físico. E isso eu acho que é uma questão cultural, que vai ainda levar um tempo para a gente transpor esse uso dessa tecnologia antiga que é o papel. Porque o papel é uma tecnologia, como tantas outras, né, que está já ultrapassada, mas que eu vejo que, mesmo com a pandemia, mesmo com essas possibilidades todas, eu ainda pratico muitos atos no papel. E a gente, quando fala do papel, não é a eliminação do papel e a assinatura eletrônica, não é só do contrato à distância. A gente vai imaginar, mesmo dentro de um tabelionato, dentro de um estabelecimento, de uma instituição financeira, você não vai mais assinar no papel. O melhor é que você assine eletronicamente. E se você está presente, por que não? A forma mais fácil é a assinatura. Então, com tudo isso que a sociedade está passando, com essa mudança cultural, eu acho que a gente tem uma certa resistência a abandonar o papel. Mas, enfim, isso é uma questão de tempo, que em breve eu acho que isso vai ser superado, e que eu estou torcendo para que isso aconteça, porque o papel ele é antiecológico,
ele exige uma guarda dessa documentação toda que é complicada, ele não é tão seguro, e porque está sujeito a, enfim, acontecer algum acidente com fogo, água, enfim, o papel ele pode se perder. Então, no meio notarial, ainda está se usando bastante essa tecnologia, mas infelizmente isso vai terminar em breve. Então, era esse é o arcabouço jurídico, mas em breves palavras, né, que a nossa legislação está ancorada e que eu acredito que em breve também surja uma outra legislação para garantir uma maior aplicabilidade a esses contratos eletrônicos. Então, Márcio, eu queria voltar para você. Boa, Fernanda. Obrigado aí pela sua contribuição. E é interessante saber como temos mecanismos que nos garantem segurança jurídica nessa matéria. Obrigado mesmo por compartilhar conosco. E para fecharmos essa primeira parte do nosso encontro, convidamos o Maurício Magaldi, que nos contará a visão dele sobre o uso de assinaturas eletrônicas e identidade digital no mercado financeiro, que é tão importante para a nossa sociedade e requer altos padrões de segurança em suas operações. Magaldi, eu passo a bola para você. Obrigado, pessoal. Obrigado, Márcio. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Realmente, a gente está vendo um movimento muito intenso em função da situação da pandemia na adoção de soluções digitais para coisas que anteriormente eram feitas de maneira física ou em papel, né? Como a própria Fernanda estava citando. Então, no mercado financeiro, a gente já vinha acompanhando uma tendência de movimentação de assinaturas físicas para assinaturas eletrônicas e digitais, com o uso, né, do eCPF ou eCNPJ, para assinatura de contratos, documentos, certidões, procurações, já era um movimento, uma tendência, mas o nível de adoção de assinatura eletrônica e digital, né, por ocasião da pandemia, aumentou muito, e com todos esses dispositivos que a Fernanda citou, ficou muito mais fácil a gente operacionalizar essas questões dentro do ambiente financeiro. Então, nesse sentido, eu acho que houve uma aceleração muito grande. Em relação à identidade digital, a gente ainda não tem grandes casos de uso no Brasil, existem alguns casos de uso ainda, eu não vou dizer incipientes, mas ainda primários, né, olhando muito mais a gestão dos dados pessoais dos indivíduos, usando a tecnologia blockchain, e com o movimento que começou na Europa, com o GDPR, ano passado teve uma lei similar na Califórnia para proteção, né, para privacidade de dados pessoais, e esse ano, com a entrada em vigor da LGPD aqui no Brasil, a gente começou a ver também uma série de mecanismos para gestão das identidades individuais das pessoas físicas estarem sujeitas a esse nível de gestão de acesso e processamento, conforme regem a GDPR e a LGPD. E muita gente no mercado discute justamente a aplicabilidade do blockchain pelo fato de ser imutável, né, à luz dessas legislações. E o que a gente está vendo é a arquitetura, como o próprio Risk exemplificou, ela prevê isso, né, de você não precisar reter na blockchain os dados individuais pessoais, mas apenas a gestão dos acessos, né, e até da prova tripla, né, para você ter acesso à informação e não necessariamente ao dado que responde uma determinada pergunta em relação a informações pessoais daquele indivíduo que estão sendo gerenciadas através de uma solução baseada em blockchain, né. Além do uso da identidade para reconhecimento, né, do indivíduo no mercado financeiro, existem outros casos de uso sendo explorados no Brasil e fora, que são muito interessantes do ponto de vista de funcionalidade. Então, no mercado financeiro,
europeu, você tem algumas funções que são certificadas. Você, para ser um trader ou para trabalhar em determinadas mesas de produtos estruturados, você precisa ter um certificado. Esse certificado ele é emitido por entidades específicas. Então, existem recertificações que você precisa fazer ao longo do tempo, e se você muda de empresa para uma outra empresa, de um banco para outro banco, invariavelmente a empresa que está te contratando, ela não confia que você tem aquele certificado que está sendo, né, que você diz no seu currículo, que você mostra em papel, então ela pede para uma agência te recertificar, então você passa por uma prova novamente, tem custos envolvidos, e isso, obviamente, é um mercado muito volátil, você tem muita flutuação de profissionais, né, através de várias empresas, então você tem um custo de movimentação, né, desses profissionais conforme essas movimentações acontecem, a recertificação tem que acontecer. Isso também é verdade para indústrias tipo mineração. No Chile tem um caso muito parecido com isso, e no Japão também tem casos para determinadas indústrias, além da indústria financeira. Então, o que é possível com o blockchain nesse caso é, a partir do momento em que esses certificados eles são emitidos e registrados na blockchain, quando há a movimentação entre empresas, a única coisa que a empresa precisa fazer é checar contra o blockchain se aquele teu certificado ele está ainda válido. Então, você não precisa recertificar a pessoa toda vez que ela troca de empresa. E isso diminui também o custo total da aquisição daquele novo funcionário, colaborador, ou até mesmo de um consultor independente. Então, esse é um caso interessante que fala com a identidade digital, mas ele acaba indo numa camada além da identidade, também das certificações ou certidões associadas àquela identidade. Uma das coisas que a gente estuda enquanto discute o uso do blockchain nas diversas indústrias é a mudança do padrão de comportamento. Hoje, se a gente for olhar do ponto de vista das redes sociais, por exemplo, os nossos dados são monetizados e nós não ganhamos absolutamente nada com isso. Né? A gente tem um serviço que é de graça, mas o produto são os nossos dados. São os dados que são vendidos, né, e monetizados através das redes sociais, com anúncios e informações consolidadas ou detalhadas daquela população que está atuando ou interagindo nas redes sociais. Com a introdução de um controle através do blockchain, e como o próprio Risk falou, a autossoberania do poder do indivíduo sobre os seus dados individuais, sobre os seus dados pessoais, a gente pode passar a ter um mecanismo diferenciado de permissão dos dados das pessoas, registrados e gerenciados através de uma solução tipo blockchain, onde você pode, inclusive, passar a monetizar para o indivíduo os dados que a ele pertencem. E hoje isso não é possível, né, nesse cenário das redes sociais. Então, a gente introduz uma camada de mudança de comportamento através da monetização dos dados do indivíduo, que são gerenciados através de uma solução ou de uma rede blockchain, da qual, obviamente, participariam essas redes sociais. Não estranhamente, o Twitter lançou um spin-off, uma empresa separada do Twitter, que vai cuidar especificamente de utilização de blockchain para identidade, mas também para gestão de dados pessoais nas redes sociais. Então, a gente pode prever aí que a mudança de comportamento e a monetização dos dados dos indivíduos é uma tendência que vai começar a ser explorada, porque o Twitter, obviamente, não faria isso se não fosse para levar bastante a sério. É uma empresa nova, separada, e que vai cuidar especificamente desse tipo. Então, esses são alguns exemplos, né, de uso das assinaturas eletrônicas digitais e do uso do blockchain para a gestão da identidade, que a gente tem visto na indústria financeira, sim, mas também com overlap, né, e sobreposição em diversas indústrias. Acho que é isso, Márcio. Volto aí contigo. Obrigado. E agora temos uma pergunta aqui, a primeira para o Risk. Agora chegamos na segunda fase do nosso webinar. Risk, você conhece algum projeto de identidade digital que já esteja em pleno vigor no Brasil? E se não, poderia compartilhar a sua opinião em que tempo isso pode acontecer? Legal, Márcio. Bom, a gente não tem hoje nenhum projeto, né? O Magali até comentou um pouquinho disso, nenhum projeto de identidade digital que está completamente funcional. A gente tem algumas iniciativas, né? Algumas experimentações.
mas a gente não tem. Isso depende muito também da questão dos emissores das identidades entrarem no modelo de emissão de identidade digital, né, para que faça sentido. Então a gente não tem nenhum projeto hoje. É muito difícil a gente ter um tempo, né, uma previsão de tempo. A gente falava que essa identidade autossoberana, identidade digital, era uma coisa que a gente estava prevendo aí para em torno de 5 anos começar a virar realidade. Mas a gente viu uma aceleração de uma série de processos esse ano, né, por motivos óbvios aí. Então, eu acho que talvez isso seja aconteça antes. Então, assim, é muito difícil precisar, mas talvez alguma coisa, acho que diria de 2 a 3 anos, a gente deve ver aí iniciativas fortes. A gente já tem hoje projetos do próprio governo, né, do GovBR, de uma série de documentos sendo digitalizados, quer dizer, não é uma entidade digital, provavelmente dito ainda, mas eu já tenho no meu celular hoje CNH, CPF, RG, título de eleitor, né, que é um início, é um começo, né, mas eu acho que ainda tem alguns pontos a serem costurados, né, mas eu diria que alguma coisa de 2 a 3 anos a gente deve começar a ter os primeiros projetos de verdade usando identidade digital de verdade completa, né, no mercado. Obrigado, Rischi. Agora tem uma para a Fernanda e mais na sequência outra para o Magaldi, mas vamos para da Fernanda agora. Fernanda, você acredita que os cartórios serão 100% digitais em algum tempo e por quê? Márcio, obviamente é um futuro que vai chegar, que isso aí é uma demanda da sociedade, mas como eu te falei, com a Covid houve uma aceleração desse processo, uma discussão que vinha sendo projetos, ideias que não saíam do papel, foram colocadas em prática, mas o que eu estou falando, eu acho que ainda coisa de 3, 5 anos, assim, para a gente realmente abandonar o papel e ir para o meio digital. E como o Rischi também estava falando, né, é importante que o documento seja digital e que tenha um único documento de identidade, porque eu vejo que é para facilitar a identificação da parte, porque você tendo vários documentos de identidade, às vezes há um órgão expedidor coloca de uma forma, o outro de outra, isso gera insegurança. Então, eu acho que isso também seria importante, ter um único documento de identidade para gerar mais segurança jurídica. E para o Magaldi, na sua opinião, o que é mais confortável para o uso pelo mercado financeiro? Assinaturas eletrônicas ou certificados digitais? E também por quê? Tá, eu vou tentar entender o confortável aqui, né? Acho que no mercado financeiro que a gente está olhando do ponto de vista da experiência do usuário, que seja o mais digital possível, né? One-stop shop, coisas desse tipo, mas também elas têm que trazer segurança, né? Em determinados níveis, para determinados aspectos. Então, se você está falando de um contrato de câmbio, por exemplo, que envolve uma transação financeira com desembolso, imposto e registro no Banco Central, idealmente você vai usar uma assinatura digital, né, associada a um certificado digital, para comprovar que aquela transação foi realmente autorizada, e às vezes duplamente autorizada, né, sempre tem o feito conferido. Idealmente você vai fazer isso com 2 autorizações com certificados digitais, então são assinaturas consideradas digitais. Para outros documentos com menos criticidade, de repente um acordo de confidencialidade, como um NDA, por exemplo, talvez você possa fazer, e isso a gente tem visto em alguns casos, fazer com assinatura eletrônica, né? Já tem arcabouço jurídico para proteção, se aquele documento foi assinado com uma assinatura, simplesmente uma assinatura eletrônica, tudo bem, é reconhecida a validade jurídica para aquele tipo de documento, né? Então, acho que o conforto do ponto de vista do usuário, ele é uma experiência digital, independentemente do tipo, mas eu acho que o conforto do ponto de vista do sistema financeiro é que a gente tenha garantias jurídicas adequadas para assinaturas e protocolos adequados. Então, um contrato e uma transação financeira com desembolso provavelmente vai exigir e deveria exigir
o certificado digital, então assinatura digital, e documentos acessórios com menos impacto ou menos risco podem ser assinados de maneira eletrônica. Então, acho que seriam essas distinções que eu faria nesse caso. Obrigado, Magaldi, perfeito. Bem, nós chegamos ao fim do nosso webinar. Eu quero agradecer, em nome da GrowthTech, mais uma vez, a participação de todos vocês que assistiram, a participação dos speakers, e tenham todos uma boa noite e uma excelente semana. Até logo. Sempre pensamos fora da caixa e desenvolver projetos nesse sentido é a nossa missão. Melhorar o cotidiano, aprimorar processos e desenvolver projetos inovadores está no nosso DNA. No Brasil, fomos pioneiros em uma série de iniciativas ancoradas na tecnologia blockchain. Criamos uma rede virtual de cartórios, realizamos as primeiras transações imobiliárias 100% digitais, envolvendo compra e venda, escrituração e registro de imóveis e de memorial de incorporação. Realizamos o primeiro registro de nascimento e, diga-se de passagem, de um bebê muito fofo, além da primeira união estável. Foram projetos que nos encheram de orgulho e gratidão pelos parceiros que caminharam com a gente nessa jornada. Agora, nos preparamos para mais uma iniciativa inovadora. Lançamos a plataforma PropLedgers, uma ferramenta mobile que possibilita assinatura e gestão eletrônica de contratos, além do registro dos mesmos em blockchain, o que proporciona uma vasta segurança e transparência às transações. E o melhor de tudo, essa ferramenta é aplicável a quaisquer mercados, quaisquer segmentos. E assim seguimos nossa jornada, pensando projetos fora da caixa.